Olá, hoje vou ensinar-te como é que podes fazer um trabalho em Word com índice e com uma folha de rosto e de uma forma muito simples, sem dar muito trabalho. E estou a fazer este vídeo porque durante a pandemia os miúdos foram para casa e tiveram que apresentar trabalhos escritos no computador. E isso já acontecia quando não havia Covid e os miúdos tinham dificuldades. E é certo que eles mexem nas tecnologias como ninguém, mas quando se trata de escrever no computador em Word, os miúdos que não têm prática não conseguem escrever de forma rápida, não sabem os atalhos, não sabem mexer no programa. Então vou fazer este vídeo para te explicar como é que se faz e vais ver que é muito simples de aprender. Então a primeira coisa que deves fazer é inserir e vais aqui à barra de cima e fazes inserir folha de rosto e escolhes uma folha de rosto que será a capa do teu trabalho. E aqui colocas a data, 2020, e colocas o título do documento, que é o título do teu trabalho. E o subtítulo se tiver. E depois escolhes o autor do trabalho e se estiveres numa escola ou numa empresa, escreves o nome da escola e a tua turma e o aluno. E depois aqui começas por escrever índice e defines logo o tipo de letra que tu costumas utilizar. Eu costumo utilizar o centrigótico e nos títulos fica a 14 e habitualmente é azul e fica a negrito. Não sei se foi demasiado rápido, mas eu seleciono, vou tirar só aqui o parágrafo, seleciono, escolho o tamanho, escolho o tipo de letra, que é a letra que mais gostares, ou se for um trabalho com letra pré-definida tens de definir, escolho a negrito e a cor. Depois vou a referências, aqui nesta barra de cima onde tem ficheiro, base, inserir, estrutura, esquema, referências, vou a referências e escolho o índice e faço índice automático 1, pode ser o primeiro. E ele dá este erro porque ainda não tem nada. E depois tu vais fazendo Enter e vais para a segunda página e escreves, por exemplo, site e depois começas a fazer o teu trabalho, não é? Eu posso já pôr os títulos todos para depois te explicar. Estes são os títulos porque já tenho na cabeça, não é? Se já tiveres a estrutura do teu trabalho, também podes pôr logo. Então, no primeiro título, o que tu fazes é selecionar o primeiro título e vais aqui adicionar texto e pões nível 1, se for o título. E depois este é do nível 1. Depois imagina que o segundo título que tu escolheste também é igual. Então utilizas o pincel e ele fica exatamente com a mesma formatação. Selecionas, vais ao pincel de formatação que é aqui do lado esquerdo e passas por cima do outro. E ele fica exatamente igual. Fica nível 1. Fazes outra vez e vais para o segundo. Depois tu até podes escrever o que tu quiseres, não é? Os textos que queres. E vais escrevendo à medida que fores fazendo o teu trabalho e depois vais pondo, vais fazendo aqui, vou fazer de novo, vais aqui ao índice e fazes atualizar índice e ele atualiza automaticamente. Depois ele por definição dá a letra Calibri, se tu não quiseres selecionas e voltas a escolher a letra que selecionaste. No final podes tirar esta palavra conteúdo
E podes ir fazendo o teu trabalho, escrevendo tudo aquilo que tu quiseres e só no final é que atualiza. E claro, só tens de ter atenção é nos títulos. Imagina que tu queres ter um subtítulo. Então tu vais aqui, selecionas, este é o subtítulo, vais a referências, fazes adicionar texto e em vez de ser o nível 1, é o nível 2. E ele fica com outra formatação. Depois podes selecionar aqui, pôr a letra que tu quiseres e a cor. E depois quando fores aqui ao índice e fizeres atualizar, ele pergunta se é só os números das páginas ou se é todo o índice, tu dizes que é todo e aqui já te aparece o subtítulo. E isto vai acontecer sempre. Agora, imagina que queres colocar um rodapé. Vais aqui à barra de cima, onde tens ficheiro, base, inserir, estrutura, esquema, vais a inserir e depois aqui do lado direito tem cabeçalho e tu escolhes um cabeçalho. Ou podes pôr o número de página e podes escolher um número de página, ficar no início. E escolhes, por exemplo, esta que diz as páginas que são, e ele pergunta-te se queres que seja diferente na primeira página ou não. Habitualmente sim, porque a primeira é a folha de rosto, é a capa. Então tu podes selecionar a letra, podes pôr a letra mais pequena para as páginas serem mais pequenas e aqui podes pôr o título do trabalho, que é o teu título. E depois fazes parágrafos. Depois, se queres dividir isto do resto do trabalho, podes pôr aqui um sublinhado, que habitualmente é o que eu faço. Coloco aqui um sublinhado, assim, só por baixo, é uma linha por baixo. E assim já ficas com, pelo menos, o cabeçalho. O rodapé é exatamente da mesma maneira. Se quiseres fazer um rodapé, é ir a inserir, escolhes rodapé e escolhes o tipo de rodapé que queres. Mas se já tiveres aqui a página, no cabeçalho escusas de ter em baixo. Mas depois isso depende dos gostos, não é? Pronto, espero que te tenha ajudado e que faças bom trabalho com os teus meninos. E que os teus meninos aprendam também a fazer trabalhos assim.